Game Over Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que o Trump está fazendo, o que está acontecendo com o Trump. Será que o Trump errou, acertou? O que é que está acontecendo com as políticas dele que estão esfarelando? Então, esse é um dos temas aqui do vídeo de hoje. Muito obrigado, deixe seu like e bora para o vídeo. Roda a vinheta. Então, o Trump começou seu mandato no dia 20 de janeiro desse ano e já com os tarifaços, que foi uma repercussão gigantesca no mundo inteiro. Depois passou-se um tempo, ele entrou em outros tarifaços, China, Índia, Brasil, e esses tarifaços geraram repercussão, deram forças enormes para ele ao redor do mundo, mostrando que ele era um líder forte, um líder que não se abalava, um líder que, enfim, né? Isso foi a imagem que foi passada. E aí depois veio o caso de enviar tropas para alguns estados, para capitais de alguns estados, que deu para ele mais visibilidade. Veio o encontro com Putin, que transformou ele no homem que ia realmente acabar com todo o problema da guerra na Ucrânia. E tudo isso gerou muita comoção. A robustez do Trump gerou conversa sobre como ele negocia bem, as táticas de negociação. A gente fez vídeos sobre isso, o mundo todo falou que o Trump tem as táticas de negociação, que ele é praticamente impossível de ser derrotado. Eduardo mostrando que Trump nunca perde e apostando nisso, enfim, mostrando que o Trump era o cara. Pois bem, o tempo foi se passando e a gente vai começar a ver que isso não passa de uma tática que a gente já falou, que é o hardball aqui no canal. Então, só sobre hardball, uma teoria meio complexa, densa, mas vale a pena dar uma lida. Que nada mais é do que fazer o que se dá na telha e depois esperar os desdobramentos do lado bom ou do lado ruim. Então, a gente vai começar com as tarifas lá no começo daquelas de 10%. Pois bem, o governo, a justiça americana já determinou que isso é ilegal. Vai até o dia 14 essas tarifas vão estar valendo e o governo pode recorrer à Suprema Corte. Então já teve uma perda nessas tarifas, uma perda judicial. Vamos ver o que isso vai se discorrer. Né? Então já sabe-se que essa é a tática, é fazer e depois ver o que a justiça fala. Se a gente ganhar um pouquinho, a gente melhora esses decretos. Se a gente perder, a gente refaz de outro jeito e vê o que a justiça fala. Pois bem, outra coisa, as tarifas contra a China já recuou, já estendeu, já fez o diabo, mas na declaração, quando falou, vamos taxar a China e tudo mais, essa questão de ser grande, de ser forte, ficou, mas depois recuou contra a China. Afinal de contas, é um adversário grande, um adversário forte. Depois nós temos o quesito polícia, forças armadas nas capitais e nos estados que ele acha que a segurança é ruim. Com esse quesito, ainda ele não abandonou totalmente. Afinal de contas, ele está vendo o que acontece, mas os estados já falaram que não, isso não é negociado. A justiça provavelmente fará não, isso aqui não faz sentido. Então é mais uma demonstração de força que depois cai. A gente vai falar sobre Putin e aquele show no Alasca. A gente tem vídeo só sobre isso no canal também. Mas entenda, esse show foi uma promessa de campanha. Trump disse que iria acabar com a guerra na Ucrânia em 24 horas depois que tomasse posse. Já se passaram 9 meses. Foi feita a reunião com Putin, depois foi feita a reunião com Zelensky e a Europa. E no final, Moscou disse, ou é do nosso jeito, ou é de jeito nenhum.
força o Trump fez ali? Que cara que é o gênio da raça americana na negociação tomou um... amigo, beleza. Se não for do meu jeito, não vai ser de jeito nenhum. Porque, afinal de contas, o que os Estados Unidos têm para tirar agora da Rússia? Não tem. E aí começa a envolver os BRICS, começa a envolver países terceiros, começa a deslocar a influência dos Estados Unidos tem em cima desses países, porque ou compram muito dos Estados Unidos ou vendem muito para os Estados Unidos, desloca esse poder todo para a China. E aí, a estratégia é essa? Ou a estratégia tinha que ser o contrário? Vamos trazer os países aliados da China mais para o nosso lado. A estratégia é levá-los para o lado da China? Não, estratégia errada. A força caindo. E aí a China vem com esse desfile militar para demonstrar força contra os Estados Unidos, claramente, porque não tem por que fazer um desfile militar com equipamentos de última geração para avisar o inimigo, ó, eu tenho isso aqui, se não for para demonstrar força. E eu sei, os Estados Unidos devem ter igual, superior, enfim. O que os Estados Unidos têm é uma incógnita. Deve ter coisa bem melhor, a China deve ter coisa bem melhor, porque ninguém vai jogar as peças ou os melhores equipamentos para o outro ver. Mas o Trump não pode fazer isso nos Estados Unidos. Ele não pode pegar a melhor ou tecnologias que ainda não conheçamos e colocar num desfile, porque são ideologias de mundo diferente, ideologias de gestão diferentes, leis diferentes. E nisso também chega um ponto que não foi falado no mercado, nas notícias, nem no mercado, é que o Trump, ele cessou em maio informações de inteligência para a Ucrânia e cessou envio de armamento bélico. Porque ele quis. Mas isso não é uma atribuição do presidente. Isso é uma atribuição do Congresso. Isso é uma votação, uma lei que foi passada no Congresso. E a Justiça já determinou que ele não pode interromper leis do Congresso porque ele quer. Porque eu quis aqui, ó. Essa lei do Congresso aqui, eu não gosto que manda as coisas para a Ucrânia, nem que manda inteligência. Então eu vou parar. E a Justiça já disse, não, o senhor não pode, porque é uma lei. Se o Congresso votar para parar, para-se. Se o Congresso não votar, não para-se. Mas como o discurso da ideia é forte e repercute, a desmentida da ação ela demora a chegar ou às vezes nem chega, porque já vem outro fato por cima e aquilo fica tudo embolado e acaba que os fanáticos ou os apoiadores só vão pegar notícias de uma bolha que fale bem. E isso não é por acaso, isso é uma tática, por isso que tantas coisas juntas ao mesmo tempo. O caso Epstein, abafado com tarifas, com guerras comerciais, enfim, com outras coisas. Então, a força que o Donald Trump passa, ela é muito importante. O problema é que as suas derrotas, elas estão ficando de lado. Ou porque não é interessante, ou porque não vai dar repercussão, ou até mesmo porque já vem outro fato mais agressivo, mais absurdo, mais controverso, e a desmentida não repercute. Então, hoje o Trump, ele tem sim uma imagem muito forte, porém pesquisas dentro dos Estados Unidos já começam a ter efeitos. Bom, mais ou menos 52% da população não gosta do Trump, 44% gosta, então isso já está sendo analisado. A economia, os americanos estão vendo por pesquisas que não está indo para o caminho que eles queriam, porque uma coisa para nós brasileiros é muito simples: imposto. A gente está acostumado a falar de imposto, a gente está acostumado a entender imposto. A gente sabe que se o imposto aumentar, pau no gato de quem vai comprar, a população. Por isso que a gente está cansado de imposto. A gente sabe que se a gente aumentar o imposto de compras no exterior, quem vai pagar mais caro é o consumidor. Ou ninguém lembra do caso da Shein, da Shopee, do AliExpress, que não, a gente vai taxar
Mas quem vai pagar é a empresa, o consumidor não vai pagar. Não. As empresas deixam bem claro, o preço do produto é R$100. Na hora que você vai comprar e fechar o carrinho, tem lá IOF, ICMS, imposto de importação, não sei o que lá, que dobra, às vezes, 90% do produto. A gente sabe. É que o americano não. O americano não está acostumado a isso. O americano não tem essa discussão diária de imposto, porque o imposto lá é o que eles já conhecem. Imposto de importação nem existia, ou praticamente era muito pouco e era mais de produtos para serem fabricados lá, então matéria-prima, plástico, aço, enfim, essas coisas. Então, a partir do momento que colocou-se esses impostos, eles não são diretos no produto, eles são na matéria-prima, que encarece o produto final. Então, o americano começa a sentir no bolso. E aquela força que o Trump demonstra serve justamente para regular esse tipo de dispareamento. Os produtos estão subindo, mas o meu líder é forte. Porque se o produto for subindo e o líder não parecer forte para os americanos, isso é muito ruim e a popularidade vai direto para o ralo. Então, a ideia hoje, o Trump, se você for fazer uma análise macro do processo de tudo o que foi feito até agora, ele não está num caminho de ascendência, ele está num caminho de estagnação com tendência à queda, porque os produtos, a gente sabe, vão aumentar de preço. Nós, brasileiros, conhecemos o que é imposto. Nós conhecemos quando aumenta o imposto, aumenta o valor do produto. Lá não é diferente, lá não é mágico. Os produtos vão aumentar. A economia indo mal, porque vai custar mais caro e vai gerar menos, tendem à estagnação da produção ou até mesmo paralisação de algumas empresas que dependem de produtos externos que ficaram muito caros. Isso aumenta o desemprego. O emprego nos Estados Unidos, nessa última pesquisa, já não teve ascensão como queriam. Os juros lá, os padrões americanos, 4,5 está muito alto. Estão dizendo que pode chegar até 5,5 os juros nos Estados Unidos, pelo aumento dos produtos, pela diminuição dos salários do poder de compra. Então tem muita coisa que vai começar a se desenrolar daqui para frente. A não ser que o Donald Trump ache outra grande fumaça, outra grande mote do seu mandato, a tendência não é o crescimento imediato dos Estados Unidos. Eu entendo. As ações do Trump, elas podem ter efeitos como voltar a reindustrializar os Estados Unidos, empresas virem para lá, enfim, tudo que ele quer pode acontecer, mas isso leva tempo. Isso é visão de longo prazo. E isso tem que ser comunicado para ajustar as expectativas da população sobre as ações de longo prazo que você está fazendo. Porém, não é isso. O Trump está tentando fazer ações de longo prazo com resultados de curto prazo. E isso pode frustrar a população. Porque hoje, vamos lá, que grande empresa pode se mudar aos Estados Unidos com essas ideias do Trump de taxas? O Trump vai passar. E o próximo presidente? Sou dono de uma empresa, vou lá, minha tarifa é de 50%, vou chegar lá nos Estados Unidos, vou construir lá, sei lá, uma fábrica de 1 bilhão, 2 bilhões de dólares, e vou começar a produzir lá, mais caro, tendo que importar tecnologia, às vezes tendo que importar mão de obra. Para daqui 2 anos, o próximo presidente acaba com as taxas. O que eu vou fazer com essa fábrica que vai produzir lá e caro? Perdi dinheiro. Não é isso que o empresário quer. Ele quer lucro. E tá certo. Porque empresa sem lucro vira uma ONG. E ONG normalmente não produz em escala grande. Então, o que a gente vai fazer? Vamos esperar. Os empresários vamos esperar para ver
o que vai acontecer se o Donald Trump perder a próxima eleição. Não sabemos ainda se ele vai tentar a reeleição, porque nos Estados Unidos não pode, mas até aí muitos capítulos a se desdobrarem. O próximo presidente, a gente senta e conversa sobre as taxas. Enquanto o Donald Trump está lá, não vamos fazer nada. Então, até mesmo como é que os Estados Unidos vai começar agora a produzir café na quantidade que ele precisa? Demora. Uma plantação, uma colheita de café não é assim do dia para a noite que se faz. Carne, eles têm a condição de ter um grande rebanho, mas hoje o rebanho é pequeno. Até esse rebanho crescer e voltar a produzir, demora. Então tudo isso são condições de mundo, condições de ideias do Trump, que nesse momento a tendência é ele murchar e começar a colher os frutos das suas tentativas de mudanças de política internacional, brigas comerciais e até mesmo polarização com a China e demonstração de força chinesa com os materiais bélicos. Então é isso, muito obrigado, bom sabadão e amanhã temos um videozinho de história. Valeu!